Vamos prosseguir no estudo sobre a utilidade que nós recebemos do Senhor quando conhecemos aquilo que a Bíblia diz respeito sobre a criação e a providência de Deus. Nós estamos estudando juntos a pergunta 28 do Catecismo de Heidelberg. É um dos padrões de fé utilizados pelas igrejas de tradição protestante, as igrejas da Reforma Continental, aquela reforma que aconteceu na Holanda, na Hungria, região da Espanha, região da Alemanha, enfim, adotaram o Catecismo de Heidelberg e outros padrões de fé. Nós, presbiterianos, tendo por herança um presbiterianismo que veio dos Estados Unidos da América, dos colonizadores, ou seja, daqueles que vieram da Grã-Bretanha morar no Novo Mundo, herdamos, quando os missionários estiveram aqui há 153 anos atrás, os padrões de Westminster, daquela assembleia que aconteceu em Westminster para apresentar à igreja padrões de fé, símbolos de fé. Nós, presbiterianos, utilizamos a confissão de fé e os catecismos maior e breve, mas não nos impede de maneira nenhuma estudar também outros padrões que nos ensinam e nos orientam de uma maneira bem objetiva, sistemática e bíblica de aprendermos doutrinas importantes da palavra de Deus. Pergunta 28, então, ela é muito prática. Ela diz: que utilidade tem para nós o conhecimento da criação e da providência? Que utilidade tem? Vimos que a utilidade do conhecimento a respeito da doutrina da criação e da providência é para que em todas as adversidades tenhamos paciência. Começamos a ver isto na quarta-feira passada. Então, para que eu tenha paciência em tudo, para que eu entenda que o meu Senhor é longânimo, que Ele é eficiente na maneira como Ele governa o universo, que Ele é misericordioso no tratamento com o seu povo, que ao mesmo tempo Ele é justo com todos os seres humanos, eu preciso ter paciência em tudo e compreender a maneira como Deus criou o mundo e como Ele sustenta o mundo, traz para mim, traz para você segurança. Você entende até mesmo que quando sofre ou padece, até mesmo os espinhos, eles servem para nos lembrar, assim como Jesus disse ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Então você vive confiando no Senhor. E como vimos na passagem bíblica em Romanos, a tribulação produz experiência e esperança, ou seja, torna você maduro, enche o seu coração de esperança e de expectativa na glória de Cristo, aprofunda a sua fé. Se o cristão ele não sofre, ele não tem como se aprofundar na fé. Percebam que há uma inversão de valores nos dias atuais, quando nós notamos a falsa teologia que ensina que uma vez que você crê em Cristo, você não vai sofrer mais. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz nas Escrituras: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sem tribulação, sem provação, sem sofrimento, nós não nos aprofundamos na fé, logo nós não amadurecemos, continuamos como crianças, não passamos por aquelas fases da vida que são necessárias para que um homem amadureça. De um bebê, ele passa a ser uma criança, ele se torna um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, um homem, porque ele passou pelas fases, ele aprendeu, sofreu, ele amadureceu, e quando chega na velhice, então ele atinge um grau de maturidade fenomenal. Na fé cristã, se nós não experimentamos tudo aquilo que o Senhor nos oferece, inclusive o participarmos com os seus sofrimentos, para que também entendamos a glória por vir, a glória que nós vamos receber, a glória que nós vamos experimentar com o Senhor, se não passarmos por isso, continuaremos como aqueles crentes que passam 30 anos, 40 anos em uma igreja e são tão infantis. Você percebe a diferença na igreja de Cristo, quando, por exemplo, um idoso que foi educado na palavra, ele foi ensinado na palavra e atingiu essa idade agora e transmite maturidade, respeito, piedade e vivência cristã, quando você compara com aquele idoso que está fazendo perguntas ainda da classe de departamento infantil. Não
aprendeu na escola da fé doutrina e como a doutrina mostra que na vida cristã você precisa passar por todas as fases. Como o presbítero Jonas sempre lembra em suas orações, alegrias e tristezas fazem parte da vida cristã. Então, para que eu tenha paciência em tudo, eu preciso conhecer o que o meu Senhor me ensina sobre a criação e a maneira como Ele sustenta e governa todas as coisas, que é a providência. Segundo, nós vimos que o ensino sobre a criação e a providência nos mostra, nos orienta, nos ensina a respeito de sermos agradecidos na fartura. Ou seja, eu vou aprender a agradecer ao Senhor enquanto eu tenho, porque quando chegar o momento em que algo me falte, eu posso dizer assim como o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4. Vamos para essa passagem, eu quero pedir aos irmãos que localizem comigo, Filipenses 4, no Novo Testamento, carta de Paulo, apóstolo Paulo aos Filipenses. A partir do versículo 10, vamos ler até o versículo de número 14. Uma passagem conhecida de muitos irmãos, outros talvez nunca leram ou refletiram um pouco mais, e é uma passagem muito, muito oportuna para o tema, o assunto desta noite. Então, eu sou ensinado a ser agradecido na fartura. Por quê? Vejam comigo, vamos ler juntos Filipenses 4, de 10 a 14. Vamos começar. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Então, Paulo estava preso quando escreveu esta carta e lembra aos filipenses um cuidado renovado que aqueles irmãos demonstraram para com ele, servo do Senhor, pregador do Evangelho. E aí ele continua, versículo 11, por que ele disse isso? Vamos lá. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, o conhecimento deste homem de Deus, que pregou aquele sermão no Areópago, lá na cidade de Atenas, que falou sobre criação, providência e chegou até o dia em que o Senhor vai julgar os homens por intermédio de um varão que ele escolheu. Aquele homem que disse que por meio do Senhor vivemos, nos movemos e existimos. Ele, por experiência própria, porque confiou no Senhor, confiou no seu Redentor e Salvador Jesus Cristo, aprendeu a ser agradecido em qualquer situação. Ele diz, toda e qualquer situação. E nós só vamos aprender, irmãos, o verdadeiro caminho da gratidão, se em toda e qualquer circunstância caminharmos deste modo. Porque é fácil ser agradecido a Deus quando somos vitoriosos. Não é verdade? É fácil eu agradecer a Deus quando tudo vai bem. E quando as coisas não estão dando muito certo para mim? Eu vou me esquecer do Senhor, eu vou me dirigir ao Senhor em uma oração de gratidão, porque eu pertenço a Ele, independente da situação ou da circunstância, ou eu vou reclamar, murmurar, ou pedir a Ele que tenha misericórdia de mim, porque parece que o chão saiu dos meus pés, desapareceu dos meus pés. Então vejam que interessante, ele disse no versículo 11, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí ele prossegue, versículo 12. Vamos ler o versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Então, em um contexto agora de tribulação, porque o apóstolo estava preso,
ele pôde mais uma vez testemunhar aos irmãos o que ele aprendeu conhecendo a Deus e conhecendo o que a palavra de Deus lhe ensinou sobre criação e providência. Ele disse: tanto sei estar humilhado como ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, e todo cristão por isto passa. Só o Senhor conhece a medida do sofrimento de cada um dos seus filhos, para que nenhum de nós se apresente diante dele como aquele que mais sofreu. Ele nos deu o maior exemplo, que foi o do nosso Senhor Jesus Cristo, que suportou toda a ignomínia, sofrimento, humilhação, angústia por mim e por vocês. Então, o apóstolo, caminhando com o seu Senhor, ele aprendeu corretíssimo com ele. Eu já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, e então tudo posso naquele que me fortalece. Poder todas as coisas aqui é entender o caminho da plena satisfação que o cristão deve encontrar em Cristo Jesus. Ele não vai negar o seu Senhor se for provado e tiver que enfrentar uma circunstância adversa. Ele não vai negar o seu Senhor quando de repente tudo mudar para ele e a sua situação de fartura se tornar em escassez, a sua situação de experiência, uma situação onde ele não pode mais, contemplar aquilo que o cercava. Ou como nós aprendemos no domingo à noite, porque os seus olhos estão enxergando de maneira correta, os seus olhos então iluminam todo o corpo, porque a sua perspectiva, a maneira como ele vê, então iluminam todo o corpo, porque a sua perspectiva, a maneira como ele vê o mundo, é aquela que mostra que Deus tem o controle de tudo, ele tem o mundo em suas mãos. Então, eu devo aprender a ser agradecido em toda e qualquer circunstância, para que, em terceiro lugar, seja também confiante quanto ao futuro. Vamos para o Salmo 55, livro dos Salmos, capítulo 55, versículo de número 22. Salmo 55, versículo de número 22. Vamos ler juntos. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Ao futuro, precisamos ter consciência de que não pertencemos a nós mesmos, mas Deus, de quem nós somos servos, nos chama a dedicarmos exclusivamente a nossa vida a Ele. Nós devemos dedicar ao Senhor o nosso tempo, os nossos dons, a nossa capacidade, a nossa vida ao Senhor, confiando nele quanto ao futuro. O Salmo 55 diz: confia os teus cuidados ao Senhor, que o justo seja abalado. É uma palavra importante, seja abalado. É uma palavra importante para aqueles que descansam, repousam em Cristo Jesus e entendem que ainda que possamos perder tudo neste mundo ou sermos deserdados deste mundo, com segurança nós temos uma herança inacessível, indestrutível. Romanos 5, versículo de número 4, nos lembra o seguinte. Vamos para o Novo Testamento agora e comparar com a passagem do Salmo 55. Romanos 5, o versículo de número 4. Vejam só. Sabendo que a tribulação produz perseverança. E o versículo 4. E a perseverança, experiência. Sabendo que a tribulação produz perseverança. E o versículo 4. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, a utilidade do meu conhecimento de Deus, conforme Ele me ensina, Ele se revela na palavra,
sobre criação e providência, vai me levar a confiar somente nele quanto ao futuro. Eu não devo ter sobre mim nenhum cuidado qualquer que seja, porque diz a palavra, é meu, somente meu, todo em mim. Então, eu confio o meu futuro ao Senhor, eu confio o meu futuro ao Senhor, tendo a plena certeza de que nada poderá me separar do seu amor. Romanos 8. Romanos, podemos caminhar, capítulo 8, os últimos versículos, 38 e 39, se você puder depois, 39, que é onde o apóstolo Paulo apresenta as provas e a certeza do amor, que é onde o apóstolo Paulo apresenta as provas e a certeza do amor de Deus por nós, mas vamos ler apenas os últimos versículos, versículos 38 e 39. Então, nos faz lembrar também o conhecimento a respeito da criação e da providência, de que nada nos separa de Cristo. Vamos ler. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a criatura, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós não, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A expressão aqui, apostólica, ela é muito clara, nem mesmo a morte, que seria aquilo que é de mais radical, que acontece na vida do homem quando faz com que o seu caminhar aqui nesta terra acabe, a sua caminhada nesta vida aqui termine, nem mesmo a morte, ela pode separar a mim e a vocês, porque nós temos poder, nada, de fato, nada poderá nos separar do amor de Deus, nada, de fato, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo, Aí somamos ou juntamos esta passagem bíblica tão bonita com outra, onde nós lemos as palavras de Jesus, em João 15, Evangelho de João, voltem um pouco aí, Romanos, voltem, temos Atos e depois o Evangelho de João. Na oração, ou na palavra de Jesus, melhor falando, aos discípulos, dizendo ser ele a videira verdadeira e nós os ramos da videira, João 15, no versículo 10, o homem ele não decide a sua vinculação a Cristo, ele não pode fazer isso, não decide a sua vinculação a Cristo, ele não pode fazer isso, não está sob o seu comando. Mas quando o Evangelho da Graça toca o seu coração, de maneira irresistível, ele vem até Cristo. Efésios 2:1 diz que Deus ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados, de forma que era impossível para nós, estando espiritualmente mortos, responder a alguém espiritualmente se estávamos em um estado de morte. Mas aquele que nos deu vida, aquele que nos sustenta, aquele que é o Criador e provedor de todas as coisas, é aquele que tem também as nossas próprias almas sob controle. E quando Ele então nos dá vida, Ele nos chama para fora, como fez com Lázaro, pela palavra de Cristo, Ele nos traz a sua presença, de forma que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? João 15, versículo 16, vejam só que o Senhor Jesus Cristo, Ele diz para nós, vamos ler o versículo 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina é que esta decisão de nos amar foi uma decisão exclusiva dele. Ele demonstrou o amor de Deus por nós quando morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores, inimigos, e a sua iniciativa de nos amar. Por isso que o Senhor Jesus disse, olha, não fostes vós que me escolhestes. O Senhor Jesus disse, olha,
não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Então ele nos chamou, ele nos escolheu, ele nos salvou com um propósito santo, de que frutificássemos, de que fizéssemos a sua vontade, cumpríssemos o seu chamado ou a sua missão como semeadores da palavra do rei. E ele disse: o vonei que vocês produzissem, também há de permanecer. Eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. A prosperidade da igreja, o triunfo da igreja, o crescimento da igreja, Senhor, quando Ele abençoa o seu povo e faz com que o seu povo cresça, quando Ele abençoa o seu povo e faz com que o seu povo cresça, se fortaleça e seja edificado e preparado por Ele, e descanse nele, tendo paciência em tudo, sendo em todas as situações agradecido, confiante quanto ao futuro, porque o nosso futuro é certo, a esperança que nós temos da glória eterna, e para que saibamos que nada pode nos separar do amor de Cristo. Finalmente, nós temos aqui uma quarta consideração, baseados no Catecismo de Heidelberg, que diz que o conhecimento sobre a criação em providência também é importante para que saibamos que tudo acontece por vontade divina. O livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Vamos ler? Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Notem que o coração do rei aqui é descrito como um ribeiro de águas, como uma corrente de águas. E na mão do Senhor assim está o coração do rei e o coração dos homens, porque o governo da terra e dos homens está nas mãos do Senhor, e este, segundo o seu querer, o inclina. Então, percebam que quando nós fazemos a comparação com a forma como Deus, Ele governa, Ele cuida de nós, e aquilo que a gente percebe muitas vezes aí afora, e nós então nos questionamos, mas será que Deus não está enxergando o que está acontecendo? Sim, Ele está dirigindo, Ele está inclinando os corações, e até mesmo os impenitentes, os incrédulos, os impiedosos, quando assim desejam e se levantam contra Deus, Deus endurece ainda mais os seus corações, porque eles desejam se rebelar contra o Senhor, mas nenhum coração que sinceramente busque ao Senhor, Ele há de rejeitar. Na realidade, quando um coração endurecido como o nosso está buscando e procurando ao Senhor, nós temos a certeza de que Deus já está chamando e atraindo aquela ovelha para o seu redil, para o seu pastoreio, para o seu aprisco. Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e este, segundo o seu querer, o inclina. Nós somos lembrados também, com esta consideração, da história de Jó, quando Satanás ele só foi até onde Deus permitiu. O Senhor não permitiu em momento algum que Satanás tirasse a vida de Jó. Ou seja, Ele governa, Ele controla e Ele não permite que nada vá além das nossas próprias forças. Nós é que precisamos depositar as nossas confianças, ou a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Há uma passagem que nós podemos comparar, e esta será a última passagem de hoje, que está em Atos 17, justamente no discurso de Paulo, aquele sermão que ele pregou em Atenas, que eu lembrei para vocês, em Atos 17, versículo 25, versículo 24, em diante, o versículo-chave aqui é o versículo 25, diz assim: o Deus que fez o mundo, versículo 24, e tudo o que nele existe,
sendo ele Senhor do céu e da terra, está em Atos 17, 24, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, a vontade que governa o universo, que governa a humanidade, não é a vontade livre da evolução da natureza, como os cientistas modernos eles ensinam. Não é a vontade do homem de fazer as coisas e de realizar e executar os seus planos, como hoje ainda muito se prega. A vontade que governa o universo, a vontade que governa a humanidade é a de Deus. É Deus quem governa e não são os mais preparados e inteligentes homens que fazem isso, não. Na realidade, o Senhor comanda particularmente, quando nós falamos da igreja, os seus servos através do Espírito que neles habita. Quando ilumina, quando esclarece, quando inclina o coração, quando anima, quando edifica, quando consola, quando disciplina. Então, em todas as circunstâncias, como servos de Deus, nós precisamos ter a consciência de que o Senhor, Ele é aquele que nos remiu, nos salvou, nos libertou e continua a cuidar de nós. Agora, vocês podem me perguntar, mas pastor, e então como é que nós podemos entender ao mesmo tempo o fato de que Deus é soberano, que Ele governa, controla todas as coisas e que os homens são responsáveis pelos seus atos? Eu não sei e ninguém conseguirá explicar para você com precisão. Mas a resposta bíblica clara é que de uma maneira harmoniosa Deus governa e assim Ele age, não perdendo o controle da situação e ao mesmo tempo chamando o homem à responsabilidade porque Ele o criou à sua imagem e semelhança. Então, quando o homem peca, não foi Deus que quis que ele pecasse, porque Deus não tenta ninguém e Deus não peca. Mas quando o homem é responsável pelo que faz e ele tem em seu coração a lei e a palavra do Senhor alertando, ele ouve assim como Caim ouviu: o pecado está batendo na porta do seu coração. Cumpre a você dominá-lo, cabe a você vencê-lo. Deus sempre nos chamando à responsabilidade, porque Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Então não se esqueçam, nem eu também, Deus cuida dos necessitados, Deus é bondoso para com todos, Deus alimenta os seres vivos, Deus não discrimina, Deus governa pelos governos, Deus não quer que sejamos inquietos e ansiosos, Deus salva e preserva os seus servos. É o que a palavra de Deus nos ensina, é justamente nisto que nós devemos crer. Vamos orar. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu santo nome. Nós bendizemos ao Senhor, porque contemplamos o teu cuidado, a tua providência. Sabemos que o Senhor governa, ampara, assistes até o mais frágil dos animais, quanto mais a nós, que fomos criados à tua imagem e semelhança. O Senhor tem mostrado o caminho que o homem deve seguir, porém, infelizmente, o homem tem se envolvido em muitos problemas porque não tem dado ouvidos à palavra do Senhor. Tem preferido os seus próprios caminhos e, caminhando cego, não deseja enxergar a luz que é Cristo Jesus. Nós te agradecemos, ó Senhor, porque não merecíamos nada, merecíamos a morte. Sabemos que deveríamos caminhar para o mesmo destino de que muitos têm caminhado porque rejeitam o Senhor. Mas o Senhor nos atraiu, nos chamou, nos deu uma nova vida. E cabe a nós, Senhor, vivermos agradecidos, confiantes, cheios de esperança, sabendo que pertencemos ao Senhor. Como diz a tua palavra,
quer vivamos ou morramos, quer na vida ou quer na morte. Nós te agradecemos porque nas mínimas coisas o Senhor nos mostra o teu amor, o teu cuidado e a tua providência. O Senhor não deseja que vivamos inquietos, agitados, angustiados, mas devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Temos prova disto, Senhor, porque o simples fato de acordarmos, deitarmos, vivermos, nos movermos, termos comunhão uns com os outros, podermos ouvir a Tua Santa Palavra, desfrutar desta bênção maravilhosa, são provas claras de que nós temos muito o que agradecer e não podemos de forma nenhuma reclamar. Devemos viver caminhando pela fé, dependendo, suplicando sim, porque sei que o meu Senhor estará comigo, porque sei que o meu Senhor estará comigo, quer seja na fartura ou na escassez, quer seja na abundância ou na falta de tudo, quer seja dessedentado ou com sede, quer seja vestido ou nu, temos a plena certeza de que nada poderá nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. Te agradecemos, Senhor, por isto e louvamos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.